Avi Uber. El pastor Avi está casado con Andrea Uber y tienen 3 hijos, Priscila, David y Daniel. Avi Uber es un experto de renombre mundial en grupos celulares, discipulado y plantación de iglesias. Avi ha viajado por el mundo para predicar el Evangelio y empoderar al cuerpo de Cristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Avi tiene su licenciatura del Columbia Bible College, Estados Unidos. Actualmente es el pastor principal de la Iglesia Paz, en Sao Paulo, Brasil. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Avi Uber. Uau, sinto muito honrado, muito obrigado, o carinho dos amados irmãos. Me siento muy honrado, muy amado, cariño para todos ustedes. E como é uma alegria e prazer estar aqui de volta com os nossos preciosos irmãos, a pastora Bethany, o pastor Joshua. Para nosotros es un privilegio, un gozo el poder estar aquí de vuelta en compañía de la pastora Bethany, del pastor Joshua. E realmente eu sinto juntamente com vocês muitas saudades, muita falta do pastor Emílio. Yo también siento, como todos ustedes, muchos recuerdos. Estoy recordando muy fuertemente al pastor Emilio también. E em 2018, quando eu estive aqui, En 2018, cuando estuve aquí, e aí eu falei para o pastor Emílio que eu queria também levá-lo para São Paulo. ahí yo hablé con el pastor Emilio que quería invitarle para que él vaya a San Pablo. Mas a nossa grande inauguração só foi 2021 agora. Pero nuestra gran inauguración fue recién en el año 2021, ahora. E então eu vou levar, eu e André estamos com plano de levarmos a pastora Bethany e o pastor Joshua. Entonces estamos haciendo cuestión de llevarles allá a San Pablo a la pastora Bethany y al pastor Joshua. E eu quero dizer que eu estou acompanhado aqui também pela minha querida esposa, pastora Andrea. Fique em pé, meu amor. Estoy acompañado de mi esposa, la pastora Andrea. Si se puede poner en pie, por favor. E eu realmente acredito muito nesse tema que o Espírito Santo deu para a pastora Bethany sobre esse ano. Yo creo mucho en el tema que Dios le dio a la pastora Bethany para este año. Realmente eu acredito que existe algo sobrenatural nesse novo começo que o Espírito Santo está fazendo. Yo creo que existe algo sobrenatural en este nuevo comienzo que el Espíritu Santo está haciendo. E eu acredito que o melhor está por vir. Yo creo que lo mejor está por venir. Aleluia. Aleluya. Eu pastoreei muitos anos na Amazônia, em Santarém. Yo pastoreé muchos años en Amazonas, Santarém. E a igreja que eu comecei a pastorear lá, na beira do rio Amazonas, Yo comencé a pastorear en la costa del río Amazonas, uma pequena cidade. en una pequeña ciudad. Quando eu comecei a pastorear, era muito pequenininha a igreja. Cuando comenzamos a pastorear, la iglesia era muy pequeña. Só, às vezes, dava 8, 10 pessoas. A veces estaban entre 8 a 10 personas. Dos cultos, além de mim, só deu mais 2 pessoas. Un culto, a más de mi presencia, habían solamente 2 personas. E eu pensei, com certeza vai chegar mais gente atrasado. Y yo dije, seguramente van a llegar más gente atrasada. Eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra. Yo coloqué el micrófono en el pedestal, tomé mi guitarra. E eu dirigi um louvor bem comprido. Yo dirigí una alabanza bien larga, Pensando que mais gente ia chegar. pensando que más gente iban a llegar. Mas mais ninguém chegou. Pero nadie más llegó. Aí eu preguei uma mensagem bem comprida. Yo también prediqué un mensaje bien largo, Mas ninguém chegou. pero nadie llegaba. Além de mim só tinha 2 pessoas. Aparte de mí había solo 2 personas. E uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Y una de las personas era mi hermana Ángela. Mas Deus abençoou. Dios bendijo. Foi muita perseverança e sofrimento. Fue mucha perseverancia y sufrimiento. A igreja cresceu. La iglesia creció.
Hoje tem aproximadamente 50 mil pessoas. Hoy tiene aproximadamente 50.000 personas. Eu sei que é por causa de Jesus. Yo sé que es por causa de Jesús. Não é por causa de No mim. es por causa mía. Eu sei que é Ele. Yo sé que es Él. É Ele. Es Él. E aí eu mudei com uma equipe grande para Fortaleza. Ahí mudé con un equipo grande a Fortaleza. Eu continuo supervisionando em Santarém. Yo continúo supervisando Santarém. Nós plantamos muitas igrejas na região lá da Amazônia. Plantamos muchas iglesias ahí en la región del Amazonas. Temos mais do que 100 embarcações trabalhando nos ribeirinhos. Tenemos más de 100 embarcaciones trabajando en toda esa zona. Alguns são barcos clínicas que levam assistência social e ajuda médica. Algunos son barcos clínicos que llevan asistencia social y médica. E temos 400 igrejas na região lá. Tenemos 400 iglesias en toda esa región. E aí mudamos para Fortaleza. Ahí nos mudamos a Fortaleza. E Deus também abençoou grandemente lá. Y también Dios bendijo grandemente ahí. A igreja lá também tem milhares de pessoas. Ahí la iglesia también tiene millares de E personas. dezenas de igrejas no Nordeste brasileiro. Y decenas de iglesias en todo el nordeste brasileño. Hoje nós temos igrejas em todos os estados do Brasil. Hoy tenemos iglesias en todos los estados del Brasil. E agora começamos em São Paulo. Y ahora comenzamos en San Pablo. E eu acredito, pela fé, Yo creo por fe que nós vamos ter centenas de milhares de pessoas em São Paulo. que vamos a tener centenas de millares de personas en San Pablo. Aleluia. Aleluya. É só o começo. Es solo el comienzo. Aleluia. Aleluya. E dos grandes princípios, eu acredito, para ganhar mais e mais vidas para Jesus, Uno de los grandes principios, yo creo, que es para ganar más y más vidas para Jesús, é um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. es un relacionamiento íntimo con el Espíritu Santo. Amanhã, eu creio que é bem provável que eu vou falar sobre como cultivar esse relacionamento. Mañana creo que es muy probable que hable de cómo cultivar ese relacionamiento, Essa intimidade com o Espírito Santo. esa intimidad con el Espíritu Santo. Mas hoje eu quero compartilhar Pero hoy quiero compartir o que eu chamo a missão tríplice do Espírito Santo. quiero compartir la misión triple del Espíritu Santo Em relação às pessoas que ainda não conheceram Jesus. en relación a la situación de personas que todavía no le conocieron a Jesús. O Espírito Santo está aqui na terra, El Espíritu Santo está aquí en la tierra, morando no cristão, morando en el cristiano, para alcançar as pessoas do mundo. para alcanzar a las personas del mundo. Como que podemos cooperar com Ele ¿Cómo podemos cooperar con el para Espíritu ganhar mais vidas para Jesus? para ganar más vidas para Jesús? Veja esse texto impressionante em João capítulo 16. Vean por favor este texto impresionante en Juan capítulo 16. João 16, versículos 5 a 7. Juan capítulo 16 versículos 5 al 7. Você pode ler, meu ¿Cómo querido. no? Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Então, os discípulos ficaram tão tristes porque Jesus falou: eu estou indo embora e por enquanto aonde eu vou vocês não podem ir. Los discípulos estaban muy tristes porque Jesús les dijo, yo me estoy yendo y a donde yo voy, ustedes ahora no pueden ir. Mas Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá. Pero les dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque se eu não for, ele, o Espírito Santo, não poderá vir. Porque si yo no me fuere, entonces el Espíritu Santo no vendría. Aí ele disse algo muito profundo no versículo 8. Ahí dijo él algo muy profundo en el versículo 8. Ele disse que quando ele, o Espírito Santo, vier, Y cuando Él venga, ele convencerá o mundo convencerá al mundo do pecado, da justiça e do juízo. de pecado, de justicia y de juicio.
Do pecado porque não creem em mim. De pecado por cuanto no creen en mí. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quantas vezes nós lemos um texto desse e rapidamente e nem meditamos profundamente? ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Leímos muy rápidamente y no hemos meditado convenientemente, profundamente. Mas hoje nós vamos mergulhar nesses 4 versículos, versículo 8 a 11. Pero nosotros hoy vamos a profundizar, vamos a sumergirnos en los versículos 8 al 11. 8 a 11, ¿no? A Bíblia fala que o Espírito Santo veio para convencer as pessoas do mundo do pecado, da justiça e do juízo. La Biblia habla que el Espíritu Santo vino a este mundo para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Agora, como que o Espírito Santo vai fazer isso? Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a hacer esto? É através de nós. A través nuestro. Então essa é a missão tríplice do Espírito Santo através de nós. Esa es la misión triple del Espíritu Santo a través nuestro. Então a primeira coisa que ele diz La primera cosa que él dice é do pecado. es del pecado. E no versículo 9 está escrito assim. Y en el versículo Versículo 9. versículo 9 dice así: Do pecado porque não creem em mim. de pecado por cuanto no creen en mí. Veja bem, aqui não fala dos pecados, plural. Aquí no habla de los pecados en plural, Fala do pecado. habla del pecado. Então o Espírito Santo está aqui na terra Entonces el Espíritu Santo está aquí en la tierra para convencer as pessoas do mundo, para convencer a las personas del mundo através de nós, a través nuestro de um só pecado. de un solo pecado. Muitos cristãos não ganham mais vidas para Jesus Muchos cristianos no ganan más vidas para Jesús porque eles não estão cooperando com o Espírito Santo. porque no están cooperando con el Espíritu Santo. Eles tentam falar para as pessoas do mundo Tratan de hablar con las personas del mundo sobre vários pecados. sobre varios pecados. Idolatria é pecado, Idolatría es pecado, adultério é pecado, adulterio es pecado, homossexualidade é pecado. homosexualidad es pecado. O Espírito Santo não coopera com eles, Entonces el Espíritu Santo no coopera con él, porque o Espírito Santo está aqui porque el Espíritu Santo está aquí para, através de nós, para que a través nuestro convencer o mundo convencer al mundo de um só pecado. de un solo pecado. Aí está em singular, não plural. Ahí está en singular y no en plural. E muitos cristãos Y muchos cristianos, não sabem porque não ganham mais vidas para Jesus. muchos no saben por qué no ganan más vidas para Jesús, Porque eles estão na contramão do Espírito Santo. porque están en contramano con el Espíritu Santo. Eles não estão cooperando com o Espírito No están Santo. cooperando con el Espíritu O Santo. Espírito Santo quer nos usar para convencer o mundo de somente um pecado. El Espíritu Santo quiere convencernos para usarnos para convencer al mundo de un solo pecado. Aí ele explica. Ahí explica. Ele fala no versículo 9: do pecado porque não creem em mim. Ahí habla y explica en el versículo 9 de pecado por cuanto no creen en mí. Isso. Veja bem, o que nós precisamos falar para as pessoas do mundo não é sobre os pecados, nós temos que falar sobre Jesus. Vean bien, lo que nosotros necesitamos entender que para hablarle a las personas no tenemos que hablarle de los pecados, sino de un pecado que es la falta de Jesús. Quando nós mudamos com uma equipe grande de Santarém para Fortaleza, Cuando juntamos nuestro equipo grande de Santarém para Fortaleza, e dentro de poucos anos, milhares de pessoas estavam ganhas para Jesus. en pocos años millares de personas hemos ganado para Jesús. E muitos falaram como foi. Y muchos nos preguntaron cómo fue. Logo no começo, Luego en el comienzo, quando nossa equipe mudou para lá, cuando el equipo mudó para Fortaleza, eles falaram para mim: nos preguntaron, aqui no Nordeste do Brasil, muita idolatria, acá en el nordeste del Brasil hay mucha idolatría, muitas imagens de escultura, muchas imágenes y esculturas, muita idolatria. mucha idolatría. E eles falaram
aqui é difícil para ganhar vidas para Jesus. Aquí es muy difícil ganar vidas para Jesús. Não é igual na Amazônia. No es igual del Amazonas. Porque aqui o povo é muito religioso, muito idólatra. Aquí el pueblo es muy religioso y muy idólatra. E eu chamei a minha equipe Yo le llamé a mi equipo. e eu falei: olha, isso não podemos ficar falando mal da terra. Nosotros no podemos, le dije a mi equipo, hablar mal de la tierra. Deus ficou triste com os 10 espias porque eles falaram mal da terra que Deus havia dado para possuir. Moisés quedó triste porque esos 10 espías hablaron mal de la tierra que ellos habrían de poseer. E Deus disse: olha, vocês 10 espias, vocês não vão possuir a terra porque vocês estão falando mal da terra. Por eso le dijo a esos 10 espías, ustedes no van a poseer la tierra porque hablan mal de la tierra. E eu falei para minha equipe: não fale mal do Nordeste do Brasil. No, yo le dije a mi equipo, no hablen mal del nordeste del Não Brasil. fale mal de Fortaleza. No hablen mal de Fortaleza. Só fale palavras de fé, Solo hablen palabras de fe, palavras de vitória, palabras de victoria, palavras de salvação. palabras de salvación. Aí eles: sim, mas é muita idolatria. Sí, me decían, pero hay mucha idolatría. Eu falei: eles estão, sabe por que eles estão com muita idolatria? ¿Saben por qué ellos están muy idólatras? Porque eles têm um vazio. Porque tienen un vacío. Eles estão tentando preencher. Están tratando de llenar. Por exemplo, Por ejemplo, se você tem um menino, Um? menino, por ejemplo, si tienen un niño, e ele está com um pirulito, él está con un pirulito. Chupetín. Perdón. Perdón. você é uma bênção. E ele está lá, só que o pirulito caiu no chão e ficou com areia grudada e formigas também grudadas. Solo que si el chupetín cayó ahí en la tierra y se quedó con la arena pegada al chupetín, E até uma formiga morta y había una grudada. hormiga muerta por él, E ele está lambendo lá. y él está. Tem que fazer talvez. Né? Eu fiz. E você fala: para com isso, menino. Y vos le decís, pará con eso, nene, Joga fora. tira afuera. Ele: não, Y él dice, no, é meu pirulito. es mi chupetín, Porque é o único que ele tem. porque es el único que tiene. Mas se você chegar Pero si llegas com uma caixa con una caja de pirulitos novos, de chupetines nuevos, bonitos, bonitos, chocolates, chocolates, ele joga o pirulito velho. él tira el chupetín viejo. Yes. Y él dice, sí. Aí eu disse para a nossa equipe: Yo le dije a nuestro equipo, não chega lá falando idolatria, pecado. no hablen idolatría y pecado, Não chega lá falando de Jesus. hablen de Jesús. Jesus. De Jesús. Eles vão jogar fora todas as outras coisas. Vamos a tirar fuera todas las otras cosas. E Jesus vai preencher o Y vazio. Jesús va a llenar los corazones. Eu lembro de um empresário Yo me acuerdo de un empresario que era seguidor de Jesus que era seguidor de Jesús, e congregando conosco. que se congregaba con nosotros. E a mãe dele era muito idólatra. Y su mamá era muy idólatra. E de uma família muito próspera. Era una familia muy A próspera. casa cheia de imagens. La casa llena de imágenes. E ele falou para mim: eu e minha mãe discutimos muito. Y él me contó que él y su mamá discutían mucho. Eu falei: mas por quê? Y yo le pregunté por qué. Ele falou: porque eu fico falando para ela que aquela idolatria é tudo pecado. Porque yo le digo que esta idolatría es todo pecado. Eu falei: não é assim que você vai ganhar sua mãe para Jesus. Y yo le dije, no vas a ganarle así a tu mamá para Jesús. O Espírito Santo vai cooperar com você para convencer sua mãe só de um pecado. El Espíritu Santo va a cooperar contigo para que le convenza a tu mamá de un solo pecado, De não crer em Jesus. de no creer en Jesús. Você não pode falar de idolatria com ela. No hables de idolatría con ella. Fala de Jesus para Habla de ela. Jesús. Logo ela estava na igreja, Luego ella ya estaba en la iglesia. entregando a vida para Jesus. Entregó su vida a Jesús.
ela disse para mim: pastor, meu filho fazia tudo errado. Y ella me dijo, pastor, mi hijo hacía todo errado. Ele falava contra meus santos. Él hablaba contra mis santos. E eu ficava com muita raiva. Yo me quedaba con mucha rabia. Mas de repente ele mudou. Pero de repente él mudó. Começou a me abraçar Comenzó a abrazarme. e falar de Jesus. Y me hablaba de Jesús. Agora eu entreguei minha vida para Jesus. Ahora yo ya entregué mi vida a Jesús. Joguei todas as Y imagens yo ya fora. tiré todas mis imágenes. Jesus transformou minha Jesús vida. transformó mi vida. Sabe, esse é o segredo. ¿Saben? Este es el secreto. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. La Biblia habla en 2 Corintios 5, 19. Ele diz assim: Dice así, a saber que... Pode ler. que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Es ahí? Isso mesmo. Olha só, quando Jesus morreu na cruz, ele levou os pecados do mundo inteiro. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó los pecados del mundo entero. Por isso que esse versículo fala que Deus estava em Cristo, já reconciliando consigo o mundo inteiro. Por eso este versículo habla que Dios estaba en Cristo reconciliando ya al mundo entero. E ele não leva mais em conta os pecados dos homens. Y Él ya no lleva en cuenta los pecados del hombre. Porque Jesus já levou os pecados de todo mundo. Porque Jesús ya llevó los pecados de todo el mundo. Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, Cuando Jesús murió en la cruz, Deus pegou todos os pecados da humanidade, Dios tomó todos los pecados de la humanidad, desde Adão desde Adán até o último ser humano que ainda vai nascer. hasta el último ser humano que todavía habría de nacer. Todos os pecados passado, presente e futuro. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. E ele colocou dentro de Jesus. Y Él colocó dentro de Jesús. E ele castigou Jesus por todos os pecados. Y Él castigó a Jesús por todos los pecados. Então, num certo sentido, Entonces, en un cierto sentido, ninguém vai ser jogado no inferno porque adulterou, porque matou, nadie va a ser echado al infierno porque adulteró o mató, porque estaria castigando o mesmo pecado duas vezes. porque castigaría el mismo pecado dos veces. Todos os pecados já foram castigados. Todos los pecados ya fueron castigados. Então alguém poderia perguntar: então todos vão ser salvos? Entonces todos van a ser salvos. Não, infelizmente. No, infelizmente. Porque só tem um pecado que leva a pessoa à perdição eterna. Porque hay un solo pecado que lleva a la perdición eterna. É o pecado de não receber esse presente que Jesus já fez para todo mundo. Que es no recibir el presente que Jesús ya hizo para todo el mundo. El Quando a regalo. pessoa não entrega a vida para Jesus, Cuando una persona no le entrega su vida a Jesús, ela não recebe os benefícios no recibe los beneficios de tudo isso que Jesus já fez por ela. de todo eso que Jesús ya hizo por él. Veja só que coisa revolucionária. Miren qué revolucionario es esto. Um só pecado Un solo pecado que está levando as pessoas para a perdição está eterna. llevando a las personas a la De perdición. não receber Jesus Si no recibe a Jesús como Senhor e Salvador da sua vida. como el Señor y el Salvador de su vida, Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, vean bien, cuando Jesús murió en la cruz, ele já garantiu a salvação para todos. ya Já garantiu a salvação. garantió la salvación para todos. Isso. Garante. Isso. Trajo la garantía. Perdón. Amém. Desculpe. Então, veja bem, olha só que coisa fabulosa. Qué cosa fabulosa es esto. Se eu tivesse aqui $10 mil, Si yo tuviera aquí $10,000, tá? E eu dissesse aqui para esse irmão aqui, como é o seu nome, por favor? yo le dijera acá Roberto. Carlos Roberto? Roberto. soy Roberto. Tá, Roberto Carlos. Roberto, tá bem, então eu digo para ele: Roberto, aqui está $10 mil. Yo le digo al Roberto, aquí están $10,000. Eu estou dando de presente para você. Te doy de regalo.
só uma ilustração, Una né? ilustración. Mas eu falo para ele, então, terminou a reunião hoje à noite, você pode vir pegar. Entonces yo le digo, cuando termine la reunión, vení y tomá los 10 mil Estou dólares. deixando os 10 mil dólares bem aqui. Yo dejo aquí. Só que, ao terminar a reunião, Solo que al terminar la reunión, o Roberto não vem e pega. él no viene a tomar. Ele vai para casa. Él se va a su casa. Tá, nessa ilustração, En esa ilustración, eu dei os 10 mil dólares para ele, sim ou não? yo tengo los 10 mil dólares para él, ¿sí o no? Sim. Ele recebeu? Él recibió. Não. Tá vendo? Deus já deu a salvação para todo mundo. Dios dio la salvación para todos. O único pecado que leva a pessoa para o inferno é de não receber essa salvação que Deus já deu El para todo único mundo. pecado que lleva a las personas al infierno es que no reciben esa salvación en Cristo. Não é impressionante? ¿No es impresionante? Aí ele continua, ele diz, no versículo 8, voltando para o versículo 8, que Ahí continúa y volvemos al versículo 8. diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ahí dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. E no versículo 10, Y el versículo 10, ele diz: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis O más. que ele está dizendo aí? ¿Qué es lo que está diciendo allí? Ele está dizendo o seguinte: Está diciendo lo siguiente. enquanto eu estou aqui na terra, En cuanto yo estoy acá en la tierra, eu sou um modelo de justiça para as pessoas. yo soy el modelo de justicia para las Mas eu personas. vou para o Pai Pero yo voy al Padre, e o mundo não vai poder me ver mais. no va a poder verme más. Então, uma das missões do Espírito Santo aqui na terra Entonces, una de las misiones del Espíritu Santo aquí en la tierra é de transformar o cristão de tal forma es de transformar al cristiano de tal forma que ele se torna um modelo de justiça. para que el cristiano se convierta en un modelo de justicia. E aí o Espírito Santo vai nos usar para convencer o mundo da justiça. Y ahí el Espíritu Santo va a usarnos para convencer al mundo de justicia. Deixa eu te dar uma ilustração. Voy a darte una ilustración. Alguém morando na época de Jesus numa outra cidade em Israel, Alguien viviendo en la época de Jesús en otra ciudad, conversando com um amigo, conversando con un amigo. ele diz: eu não acredito mais Yo ya no creo más, le dice a su amigo, nessas coisas. en estas cosas. Que tem gente certa, que tem gente correta. Que hay gente correcta. Eu não acredito que tem gente que é justa, Yo no gente creo, correta. no creo que haya gente justa y correcta. Eu nem sei se eu acredito em Deus mais. Yo ya ni en Dios creo. Eu soube dos fariseus que eram para ser tão santos, eles estão fazendo coisas erradas. Yo ya supe esos fariseos que supuestamente eran santos y están haciendo cosas tan erradas. Eu soube de um que está traindo a esposa. Yo sé uno de ellos que le está traicionando a su esposa. Outro é desonesto nos negócios. Otro es deshonesto en los negocios. Eu nem sei se eu acredito mais Yo ya no creo más nada em Deus. en Dios. Eu não acredito na justiça. No creo en la justicia. Aí o amigo dele diz: Ahí el amigo le dice, eu pensava igual você, yo pensaba igual que vos, até que eu conheci um certo homem. hasta que conocí a un cierto hombre. Ele mora em Nazaré Él vive en Nazaret, e está mudando agora para Capernaum. está mudándose a Capernaum. Ele nasceu em Belém. Él nació en Belén. O nome dele é Jesus. El nombre de él es Jesús. Ele é correto. Él es correcto. Ele é um homem de Deus. Él es un hombre de Dios. Depois que eu conheci Jesus, Después que conocí a Jesús, eu acredito que existe justiça. yo creo que existe justicia. Eu acredito que existe o certo e o errado. Yo creo que existe lo cierto y lo errado. Eu acredito que existe pessoas que podem seguir a Deus. Yo creo y veo que existen personas que pueden y deben seguir a Dios. Só que Jesus disse: Solo que Jesús les dijo, eu estou indo para o céu. yo me estoy yendo al O cielo. mundo não vai me ver mais. El mundo ya no me va a ver más. Então, uma das missões do Espírito Santo, Entonces una de las misiones del Espíritu Santo, através da igreja, a través de la é iglesia, convencer o mundo que existe justiça. es convencer al mundo que existe justicia. Eu lhe pergunto: as pessoas estão vendo Jesus em você? Yo te pregunto, ¿las personas están viendo a Jesús en tu vida? As pessoas estão sendo atraídas
para Jesus através da sua vida. Las personas están siendo atraídas a Jesús por tu vida. Eu falo para os cristãos que congregam conosco na nossa igreja. Yo le hablo a los cristianos que se congregan en nuestra iglesia. Eu falo, se você é cheio de Jesus, Si vos sos lleno de Jesús, se você está vivendo uma vida correta, santa, si estás viviendo una vida correcta y santa, é importante você falar de Jesus es importante que hable de Jesús para as pessoas, para las para elas personas, saberem que a sua vida é transformada por causa de Jesus. para que ellos puedan ver que su vida puede ser transformada a causa de Jesús. Eu falo, se você não está vivendo corretamente, Pero si vos no estás viviendo correctamente, se você está vivendo em pecado, si estás viviendo en pecados e briga no trabalho, y peleas en el trabajo e dá mau exemplo, y dar mal ejemplo, por favor não diga que você é cristão. por favor no digas que sos cristiano. Por favor não diga que é da nossa igreja. Por favor no digas que es nuestra iglesia. Mas se você está vivendo uma vida correta diante de Deus, Pero si estás viviendo una vida correcta delante de Dios, e se você não falar que é cristão, y si vos ni aún ahí hablas que sos cristiano, se você não explicar para as pessoas que o segredo do seu sucesso é Jesus, si no le explicas a las personas que el secreto de tu suceso es Jesús, aí é horrível, ahí es horrible. porque as pessoas poderão até pensar, Porque las personas hasta pueden pensar, ele é tão correto él es tan correcto, e ele não está seguindo Jesus. él no sigue a Jesús. Então eu posso também ser correto Entonces yo también puedo ser correcto. sem Jesus. Sin Jesús Você vai estar enganando as pessoas. vas a estar engañando a las Isso é personas. anti-evangelho. Eso es un antievangelio. Se você está vivendo uma vida cheia da justiça de Deus, é necessário falar muito de Jesus Si para as estás pessoas. viviendo una vida llena de la justicia de Dios, es necesario que hables de Jesús. O meu pai foi o homem mais santo que eu já conheci. Mi papá fue el hombre más santo que yo conocí. O meu pai e minha mãe eram missionários americanos no Brasil. Ellos fueron misioneros americanos en Brasil. E eu nasci no Brasil, tenho cidadania dupla. Yo nací en Brasil, Tenho cidadania dupla. tiene la ciudadanía doble. E desde pequeno eu sempre vi meus pais mostrando tanto amor um para com o outro. Yo desde pequeño vi a mis padres mostrando tanto amor uno por el otro. Eu nunca vi eles discutindo um com o outro. Yo nunca les vi discutiendo unos con otros. Eu achava que a vida era assim, para ser assim sempre, todo mundo. Yo pensé que la vida era así para todo el mundo. E eu fui ensinado que anjos não pecam. Yo fui enseñado que los ángeles no pecan. E que anjos podem aparecer como seres humanos, e por isso que nós temos que tratar todo mundo bem, porque de repente pode estar tratando um anjo. Que los ángeles pueden aparecer en forma de ser humano, por eso hay que tratarle bien a todas las personas, por ahí es un ángel. Então eu coloquei uma coisa com a outra. Entonces yo uní las dos cosas. Eu tinha talvez uns 6 anos de idade. Yo tendría 6 años más o menos. E eu pensei, o meu pai é um anjo. Yo dije, mi papá es un ángel. E eu cheguei para ele, Y yo le dije, quando estava só nós dois. estábamos solos los dos. Eu falei, pai, responde sim ou não, o senhor é um anjo? Yo le pregunté, papá, decime sí o no, vos sos un ángel. E eu tinha certeza Yo tenía seguridad. que ele ia dizer, como você descobriu? Que él me iba a decir, ¿cómo descubriste eso? Eu falei, porque eu percebi, né, pai? Porque yo percibí, papá. Aí ele ia dizer, mas tem que ser um segredo, você não pode contar para ninguém. Pero eso tiene que ser un secreto nuestro, no le cuenta a nadie. Fique tranquilo, papai, entre eu Quédate e você. tranquilo, papá, solo entre vos y yo. Eu tinha certeza Yo tenía seguridad que a conversa ia que ser ahí assim. así sería nuestra conversación. E ele falou, não sou anjo. Y él me dijo, yo no soy Eu ángel. falei, pai. Padre, Ele diz, anjo não casa, eu sou casado com sua mãe. ángel no se case, yo me casé con tu mamá. Tá, tudo bem. Está todo bien. Mas o
o meu pai sempre foi um exemplo da justiça de Deus. Él siempre fue un ejemplo de la justicia de Dios. E eu tenho um irmão que é pastor no Japão. Yo tengo un hermano que es pastor en Japón. E uma esposa de um grande empresário lá entregou a vida para Jesus. Y la esposa de un gran empresario entregó su vida a Jesús. E meu irmão queria ganhar o marido dela também para Jesus. Y mi hermano quería ganarle al marido de ella también para Jesús. Ele era um ateu toda a vida. Él fue un ateo toda su vida. Já era um senhor de idade. Ya era un señor de edad. E ele faz muito turismo. Él hacía mucho turismo. E meu irmão falou assim: você já visitou a Amazônia? Y él le dijo, ¿vos ya visitaste Amazonas? No Brasil? En el Brasil. Ele falou: ah, não, mas eu não falo português, só falo japonês e inglês. Y él le dijo, no, yo no hablo portugués, solo hablo japonés e inglés. Aí o meu irmão disse: Y mi hermano le dijo, se o meu pai fala inglês, ele mora na Amazônia, se ele te mostrar os lugares e for seu guia, você vai para a Amazônia? él le dijo, mi papá vive allá y él habla inglés. Si vos te vas allá y mi papá te muestra Amazonas, ¿irías al Amazonas? Ele disse sim. Y él dijo, sí. Aí meu irmão ligou para o meu pai: Ahí mi hermano le llamó a papá. pai, nós queremos ganhar esse homem para Jesus. Papá, tenés que ganar a este hombre para Jesús. Então, por 2 semanas, meu pai viajou com esse homem em várias partes da Amazônia. Por 2 semanas mi papá viajó con este hombre por varias partes del Amazonas. Quando terminou as 2 semanas, Cuando terminaron las 2 semanas, o homem disse assim, el hombre dijo esto, aquele japonês. el japonés, Ele disse: toda a minha vida eu fui ateu. en toda mi vida yo fui ateo, Mas quando eu passei 2 semanas com esse homem, pero cuando pasé 2 semanas con este hombre, agora eu sei que Deus existe. ahora sé que Dios existe. E ele voltou para Japão, entregou a vida para Jesus e foi batizado. Y él volvió a Japón, entregó su vida a Jesús y fue bautizado. Agora, eu lhe pergunto, você está cheio de Jesus? Ahora yo te pregunto, ¿estás lleno de Jesús? As pessoas estão vendo Jesus em você. ¿Las personas están viendo a Jesús en vos? Esse é o maior segredo de ganhar vidas por Jesus. Ese es el mayor secreto para ganar vida a Jesús, para Jesús. É você ser tão cheio de Jesus que as pessoas veem Jesus em você. Que seas tan lleno de Jesús que las personas vean a Jesús a través tuyo. Eu já tive algumas vezes, as pessoas veem Jesus antes de eu falar qualquer coisa. Yo ya tuve muchas experiencias en donde las personas vieron a Jesús antes que yo le hablara de algo. Eu lembro uma vez eu estava numa churrascaria Yo me acuerdo que una vez estaba en una churrasquería e o garçom chegou e falou, ficou olhando para mim muito tempo assim. y un mozo llegó y se quedó mirándome mucho tiempo. Aí ele finalmente criou coragem e falou assim: o que você tem? Y él tuvo coraje y preguntó, ¿qué es lo que vos tenés? Eu estava na carne, né? Yo estaba en la carne, Mas eu falei: é Jesus. pero yo le dije, es Jesús. Ele falou: só pode ser Jesus. Y él me dijo, solo puede ser Jesús. Uma vez quando eu estava estudando nos Estados Unidos, Una vez cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, eu não era pastor yo no era pastor, e eu tinha cabelo mais comprido yo tenía cabello más largo, e eu gosto de fazer muito exercício. me gusta hacer mucho ejercicio. Eu estava estudando numa faculdade de música em Boston Yo estaba estudiando en una facultad de música en Boston. e eu fui fazer exercício à noite. Yo me fui a hacer ejercicios por la noche. Corri talvez 8, 9 quilômetros Corrí 8 o 9 kilómetros. e eu estava voltando no ônibus urbano. Yo estaba volviendo en el ómnibus urbano. O cabelo comprido, short, tênis, estava correndo. Cabello largo, shorts, championes. E tinha um outro rapaz no ônibus Había otro muchacho en el ómnibus com cabelo bem comprido. con cabello mucho más largo. E ele ficava lá assim, olhando para mim, bem estranho assim. Y él me miraba ahí muy extraño. Eu achei aquilo estranho, né? Yo también creí algo extraño. Mas eu estava lá no ônibus pensando, essa vida com Jesus é tão maravilhosa. Yo estaba ahí pensando, esta vida con Jesús es tan maravillosa. E eu nem vi quando ele se aproximou de mim. Yo ni vi cuando él se aproximó a mí E de repente ele chegou bem perto de mim. y llegó muy cerca mío. Ele falou: ei, o que você tem aí? Y él me preguntó, hey, ¿qué es lo que vos tenés allí? Eu falei: o que você quer dizer? ¿Qué es lo que vos querés decir?
Ele falou: você sabe. Y él me dijo, vos sabés, Eu falei: não, eu não sei o que yo você no sé quer. lo que vos querés. Ele falou bem baixinho para ninguém ouvir no ônibus. Él habló bien bajito para que nadie oiga en el ómnibus. Ele disse: eu quero saber que tipo de droga você está tomando, Yo quiero saber qué tipo de droga vos estás tomando. que te faz tão cheio de alegria. Yo te veo tan lleno de alegría. Ele disse: cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Yo necesito esta alegría que veo en vos. Aí quase que eu disse para ele: não tenho droga. Yo casi le dije, no, no tengo droga. Mas eu não disse Pero isso, yo no le dije eso. porque eu pensei: Pero porque yo pensé, que oportunidade de qué falar de oportunidad de Jesus. hablar de Jesús. Aleluia. Aleluya. Então, naquele momento eu me tornei um santo traficante. En ese momento yo me convertí en un santo traficante. Eu disse: você quer saber mesmo o que eu tenho? ¿Vos querés saber qué exactamente yo tengo? Ele falou: sim. Sí, Eu dijo. falei: tem certeza, cara? ¿Tenés seguridad? Sim, sim. Sí, Aí eu falei: é Jesus. es Jesús. Aí eu pude compartilhar Jesus com Ahí ele. pude compartir de Jesús con él. Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia. E ele, ainda no versículo 11, porque no versículo 8 ele fala: o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. En el versículo 8 habla de que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Isso. E aí no versículo 11 ele explica: do Ele- juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Veja bem, Mire bien, o Espírito Santo quer nos usar el Espíritu Santo quiere usarnos para convencer o mundo para convencer al mundo que existe juízo. que existe juicio. Você sabia que a maioria das pessoas do mundo não acreditam mais em juízo? Ustedes saben que la mayoría de las personas ya no creen en un juicio. Elas pensam assim: Creen así. se existe Deus e o céu, Si existe Dios y un cielo, Ele é muito amoroso, Él es lleno de amor, Ele vai me perdoar, va a perdonarme, Ele vai me deixar entrar no céu. va a dejarme entrar en el cielo. Eu não sou pior do que meus amigos. Yo no soy peor que mis amigos. Eu vou para o céu. Yo voy para el cielo. Eles não acreditam mais em juízo. Ellos acreditan más en juicio, A Bíblia fala que há só dois caminhos. que hay solo dos caminos. Não existe purgatório. No hay purgatorio. Não existe reencarnação. No existe reencarnación. Só existe dois caminhos. Solo dos caminos. Um é largo e muitos vão por ele para perdição. Uno es el lago de fuego y muchos van allí para perdición. Muitos e muitos. Muchos y E muchos. o outro é estreito. El otro es estrecho. E esse caminho é Jesus. Ese camino es Jesús. Mas as pessoas não acreditam mais nisso. Pero las personas no creen más en eso. Agora, veja bem como que o Espírito Santo vai fazer isso. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer esto? Olha o versículo 11 de novo. Mire el versículo 11 de nuevo. Ele diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Olha só que coisa profunda. Miren solo qué profundo es esto. Ele está falando que porque o maligno já foi derrotado por Jesus na cruz, Él está hablando que como ya el maligno fue derrotado por Jesús en la cruz, então esse nos dá a base para provar para o mundo que existe juízo. eso nos da la base para probarle al mundo de que existe un juicio. Diga assim, por favor, em voz alta. Repitan conmigo, por favor, en voz alta. O Espírito Santo El Espíritu Santo vai me va usar a usarme para demonstrar para demostrar a derrota de la Satanás. derrota de Satanás. Aleluia. Aleluya. Veja bem, quando as pessoas do mundo
Miren bien, cuando las personas del mundo elas verem através da sua vida vienen a través de tu vida, Satanás sendo derrotado em tudo Satanás siendo derrotado en todo, e você vitorioso, y vos una persona victoriosa, aí elas vão dizer: ahí van a decir, existe sim o bem e o mal, existe sí el bien y el mal, e o bem está vencendo, y el bien está venciendo, e o mal é derrotado. el mal es derrotado. E olha como Satanás é tão derrotado e destruído. Miren cómo Satanás está derrotado y destruido. Eu não quero seguir o caminho do mal, Yo no quiero seguir más este camino del porque o mal, líder do mal porque el líder del mal já está julgado, ya está juzgado, já está ya derrotado. está derrotado. Eu quero seguir o bem. Yo quiero seguir el bien. Esse é um dos grandes segredos, Este es uno de los grandes secretos, é de nós entendermos de que nosotros entendamos que quando Jesus morreu na cruz, que cuando Jesús murió en la ele cruz, já derrotou Satanás. ya derrotó a Satanás. Muitos cristãos têm medo do diabo, Muchos cristianos tienen miedo al diablo. e a Bíblia fala que Jesus já derrotou e destruiu o diabo. Y la Biblia habla que Jesús ya derrotó y destruyó al diablo. Ele ainda existe, Todavía existe, mas foi totalmente derrotado por Jesus. pero fue totalmente derrotado por Jesús. Eu ouvi falar de uma igreja lá no Rio de Janeiro, Yo escuché allá en una iglesia en Río de Janeiro, que era durante a época do carnaval, que era durante el carnaval, e eles estavam tendo culto, teniendo culto allí, e tinha muitas pessoas fantasiadas dançando. muchas personas disfrazadas bailando. Aí caiu uma chuva muito forte, Cayó una lluvia muy fuerte e um era fantasiado de diabo, y había uno que tenía su fantasía de diablo, tudo vestido de vermelho, todo vestido rojo, com chifre, con cuernos, um rabo e con tridente. colas, con tridente. E por causa da chuva forte, Por causa de la lluvia fuerte, ele foi correndo para o abrigo. él fue corriendo para un abrigo. Quando chegou perto da igreja, Cuando llegó cerca de la iglesia, os diáconos fugiram, ficaram los com diáconos medo. corrieron. Aí ele entrou na igreja Ahí entró en la e iglesia. fez assim. "Ah!" Y entró en la iglesia y dijo, ¡ah! Aí toda a igreja correu para dentro da chuva. Y toda la iglesia salió a la lluvia. Só ficou uma velhinha lá dentro. Solo se quedó una viejita adentro. E ele chegou para a velhinha. "Ah!" Y le dijo a la viejita, ¡ah! Ela disse: "Ah, diabo, você sabe que sempre eu fui secretamente do seu lado." Ay, diablo, disculpe. Ah, diabo, você sabe que sempre eu fui secretamente do seu lado. Vos sabés que secretamente siempre estuve de tu lado. Mas eu vou resgatar as velhinhas. Voy a rescatar la viejita. Tem uma outra história de um Tengo otra historia. pessoal que estava expulsando um demônio Una persona que estaba expulsando un demonio. e só que o pastor estava viajando Y el pastor estaba viajando. e era muito novo convertido. Y era un nuevo convertido. Aí eles falavam: "Sai em nome de Jesus." Ahí está diciendo, sal en nombre de Outro Jesús. falava: "Tá amarrado em nome de Jesus." Está atado en nombre de Jesús. Outro falava: "Cala a boca em nome de Jesus." Otro decía, cállate la boca en nombre Aí de outro Jesús. falava: "Fala seu nome em nome de Jesus." Y habla si sos hombre en nombre de Jesús. Aí o demônio ficou confuso. Ahí quedó todo confundido. Ele não sabia o que fazer. No sabía qué hacer. Aí eles falaram: "Chama a irmã fulano, uma velhinha. Por favor, llámenle a la viejita, a la hermana. Ela é bem poderosa para Ella es muy expulsar o demônio." poderosa. Ah, chama a irmã. Le llamaron a la hermana. Quando finalmente ela chegou, Cuando llegó finalmente, que ela entrou na porta, ella entró en la eles puerta. falaram: "Ah, a irmã chegou." Ahí llegó la hermanita. Aí o demônio também olhou. Ah. Ahí el hermano miró. "Ah". E quando ele viu aquela velhinha, Cuando le vio a la viejita, ele falou: "Ah, aquela velhinha vai me expulsar?" él dijo, esa viejita me va a expulsar. Gagá, velhinha gagá. Viejita chocha, fuera. Aí ela depois expulsou o demônio. Y ella vino y expulsó al demonio. Aleluia. Aleluya. Mas antes, Pero antes ela se confundiu nas palavras. se confundió en las palabras. Ela falou: "Olha, seu demônio, Mirá, demonio, você me respeita. vas a respetarme. Eu tenho idade de ser sua mãe." Yo tengo edad de ser tu mamá. Muito velha. Muy vieja ya era.
Tinha um grupo de pessoas andando na selva da Amazônia. Tenía un grupo de personas andando en la selva del Amazonas. E era um trilho no meio da selva. Era un trecho en medio de la selva E a mata muito fechada. y el bosque era muy cerrado. E quando viram lá na frente, Cuando fueron allí en la frente, tinha uma cobra había una cobra atravessada. atravesada. E aquelas cobras bem grandes, Esas cobras bien grandes que engole até vaca. que comen hasta vaca. E eles, cuidado! Y ellos dijeron, cuidado. Então pegaram um facão, um teçado, né? Facão. Ellos tomaron entonces un cuchillo bien grande, E cortaram um outro trilho. cortaron otro camino. E aí todo mundo vinha falando, cuidado a cobra, vem pelo desvio aqui. Y cuidado con la cobra, vamos por este nuevo trillo, camino. Mas tinha um menino pequeno, Había un nene pequeño, descalço, descalzo, só de bermuda. solo de bermuda. E ele ficou andando. Él siguió andando. Menino! Y todos le decían, nene. Mas eles gritaram, Ellos gritaron, mas já estava perto da cobra. pero ya estaba muy cerca de la cobra. E eles, Ellos dijeron, a cobra vai engolir o menino. va a tragarle al nene. E o menino chegou e chutou a cobra. Y el nene llegó y pateó la cobra. E sentou na cobra. Y sentó en la cola de la cobra. E deitou na cobra. Y se acostó sobre la cobra. Porque o menino havia passado no dia anterior no mesmo trilho. Porque el nene había pasado en el día anterior por ese mismo camino. E ele sabia que a cobra estava morta. Ya sabía que la cobra estaba muerta. Eu tenho boas notícias para você. Yo tengo buenas noticias para ti. Jesus já esmagou a cabeça da antiga Jesús ya serpente. pisó la cabeza de la serpiente. A palavra de Deus fala: pisareis em serpente e escorpiões. La palabra de Dios dice que pisaremos serpientes y E escorpiones. sob todo o poder do Y inimigo. sobre toda fuerza del mal. E nada absolutamente Nada, absolutamente, lhes causará dano. nos hará daño. Você tem autoridade Vos tenés autoridad de ganhar vidas para de ganar Jesus, vidas para de Jesús, ser cheio de Jesus, de ser lleno de de Jesús, expressar o amor de de Jesus expresar el amor de Jesús e de demonstrar a derrota de y de Satanás. demostrar la derrota de Satanás. Eu ainda quero terminar com uma história Yo quiero terminar con una historia que aconteceu lá em Santarém. que ocurrió en Santarém. Me ligaram uma vez e falaram: olha, tem uma mulher que está com demônio. Me llamaron una vez y me dijeron, mira, hay una mujer que tiene demonio. Só que a situação horrível. Solo que una situación horrible. Já vieram todo tipo de pessoas religiosas para tentar expulsar o demônio. Ya vinieron todos los tipos de personas religiosas para tratar de echar ese demonio. E ela está endemoniada por 6 dias, Ella ya está endemoniada por 6 días, sem parar. sin parar. E não comeu nada por 6 dias. No comió nada por 6 días. O marido dela está com medo que ela vai morrer. El marido ya tiene miedo que ella muera. E ele quer que você venha. Él pidió que vos vinieras. E quando eu cheguei lá, Cuando llegué ahí, parecia que a grande parte do bairro estava lá, muita gente. ahí estaba mucha gente. E eu fui falar com o marido dela na frente da casa. Yo me fui a hablar con el marido enfrente de la casa. E ele confirmou 6 dias de endemoniada. Y él me confirmó, hace 6 días está endemoniada. E aí eu vi um barulho vindo de dentro da casa. Yo escuché un barullo que venía de dentro de la casa. Parecia 2 pedaços de ferro esfregando. Parecía 2 pedazos de hierro golpeándose. E eu perguntei para ele: que barulho é esse? Y yo le dije, ¿qué tipo de barullo es ese? Ele falou: são os dentes dela. Son los dientes de ella. E eu falei: os dentes dela? Los dientes, le dije. E quando eu e um outro pastor que estava comigo entramos, Cuando el otro pastor y yo entramos, eu pedi ele para entrar primeiro, yo le pedí al otro que entre primero. porque ele tinha mais experiência. Él tenía más experiencia. E eu fiquei com medo. Yo quedé ahí atrás con miedo. O demônio não estava vendo porque estava em outro quarto, El demonio no nos vio porque estaba en otro cuarto. mas gritou bem alto com aquela voz masculina: Él gritó bien alto con esa voz masculina. eu sei que você é pastor, mas eu não vou sair.
yo sé que vos sos pastor, pero yo no voy a salir. E quando entramos lá no quarto, Cuando entramos en el cuarto, parecia uma cena de um filme de horror. parecía una escena de un filme de horror. Ela estava na cama e uma multidão bem longe não ficavam perto da cama. Ahí estaba ella en la cama y una multitud, mucha gente estaba lejos de ella. E os dentes dela Y los dientes de ella estavam esfregando assim. chirriando uno contra otros. E saía um barulho bem alto, parecia 2 pedaços de ferro Y esfregando. salía un barullo muy alto, parecían 2 pedazos de hierro. E aí que eu entendi melhor que a Bíblia fala que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Y ahí yo entendí por qué en la Biblia dice que habrá lloro y gemir de dientes, rugir de dientes. E eu havia falado para o pastor, porque ele tinha mais experiência, falei, você toma a dianteira. Y yo le dije al pastor que tenía más experiencia, tomás vos la delantera. E ele foi e falou, sai em nome de Él Jesus. habló, sale en nombre de Jesús. Aí ele disse para a mulher, diga amém, Jesus. Diga amén Jesús, le dijo a la mujer. Só que o demônio respondeu, amém, Jesus, mas eu não saio. El demonio dijo amén Jesús, pero yo no salgo. E aí começou aquela guerra, Ahí comenzó la guerra. sai, sai. Sale, sal. E o demônio foi falando mentiras. Y el demonio fue hablando mentiras. E as pessoas que estavam lá, muitas pessoas, Y las personas que estaban ahí, muchas personas, foram acreditando naquelas mentiras fueron creyendo en las mentiras do demônio, del demonio, que ele só sairia com outro tipo de ritual, que solo saldría con otro tipo de de ritual, bruxaria. de brujería. E eu fiquei indignado, porque eu pensei, o demônio está enganando todas essas pessoas. Yo me quedé indignado porque el demonio le estaba engañando a todas esas personas. E eu vi um senhor idoso dizer na multidão, esse espírito vai sair, mas não desse jeito, ou seja, não pelo nome de Jesus. Ahí vi a un señor anciano que dijo, ese espíritu va a salir, pero no en el nombre de Jesús. E eu falei, Deus me ajuda. Y yo oré, Dios, ayúdame. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Señor, tenés que hacer una cosa. Ele falou, você tem que fazer. Y él me dijo, vos tenés que hacer. Eu falei, quem sou eu? Y yo dije, ¿quién soy yo? Aí ele me lembrou de 1 João 4:4. Ahí me hizo recordar de 1 Juan 4:4. Maior é aquele que está em nós Mayor el que está en nosotros do que aquele que está no de mundo. aquel que está en el mundo. E eu só no meu pensamento Y yo solo en mi e pensamiento, no meu coração, en mi corazón, eu falei assim, yo dije así, eu estou cheio de Jesus. yo estoy lleno de Jesús. E Jesus que está em Y mim Jesús está en mí. vai tirar esse demônio. Va a sacar este demonio. E aí eu tive mais coragem. Ahí tuve más coraje. O medo foi embora, El miedo se fue. porque eu estava bem longe da cama Porque yo também. estaba muy lejos de la cama también. Aí eu olhei para a mulher, Yo miré a la eu mujer. fiquei com muita compaixão dela. Yo tuve mucha compasión E de eu me ella. aproximei da cama. Yo me acerqué a la cama E eu olhei bem nos olhos dela. y miré en sus ojos. E eu falei, como é o seu nome? Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? E o demônio olhando através dos olhos dela. Pero el demonio mirando a través de los ojos de Eu ella. nunca vi tanto ódio na minha vida. Yo nunca vi tanto odio en mi vida. Ele disse o nome dele. El demonio dijo su nombre. O meu nome eu nem lembro, mas é o nome de demônio. No me acuerdo más el nombre del demonio. Aí o marido dela falou para mim, o nome dela é Edneuza. Su marido me dijo el nombre de ella es Edinilza. Ele era o único que tinha coragem de chegar perto da cama. Él era el único que llegaba cerca de la cama, tenía coraje. E eu sabia que ela estava inconsciente, Yo sabía que ella estaba mas inconsciente, o espírito do ser humano nunca dorme. pero el espíritu del ser humano nunca duerme. Então eu falei com o espírito dela. Entonces yo hablé con el espíritu de E eu ella. falei bem alto para a multidão ouvir. Yo hablé bien alto para que todos escuchen. Tinha muita gente. Mucha gente había. E eu falei assim, Yo le dije, Edneuza, Edinilza, Jesus te ama Jesús te ama e nós também te y amamos. nosotros te amamos. Você está sendo horrivelmente oprimido por um demônio, Vos estás siendo horriblemente oprimida por un demonio, mas Jesus vai te libertar. pero Jesús te va a liberar. Aí o demônio falou assim, Ahí el demonio habló com aquela voz con masculina, esa voz masculina. Jesus não ama ela não. Jesús no le ama a ella. Quem ama ela ¿Quién ama a ella? sou eu. Soy yo. E eu já disse que eu não vou Y sair. yo ya dije que no voy a salir. E aí
Ele já tinha dito o nome dele. Ahí ya dijo el nombre de él. Aí eu falei bem baixinho, Ahí yo hablé bien bajo. mas todo mundo pôde ouvir porque estava um silêncio muito grande. Todos pudieron oír porque había un silencio muy grande. Eu olhei nos olhos dela, mas dessa vez para falar com o demônio. Yo miré al ojo de ella, pero esta vez para hablar con el demonio. Eu falei: fulano, Fulano, você vai ter que sair. vos tenés que salir. E aí a próxima coisa que aconteceu até me pegou de surpresa. Y lo próximo, lo que pasó después me agarró de sorpresa. Porque quando eu falei: fulano, você vai ter que sair, Cuando yo dije, fulano va a tener que salir, bem baixinho, así bien bajo, aquele ódio que saía dos olhos dela aquel odio que salía al ojo de ella se transformou instantaneamente em pavor, em medo. se transformó automáticamente en pavor, en miedo. Eu nunca vi tanto medo em toda a minha vida. Yo nunca vi tanto miedo en mi vida. O demônio olhava para mim El demonio me miraba e tremia assim, y temblaba así e encolhia na cama. y se achicaba en la cama. Aí falou assim: Hablaba así, eu estou, mas naquela voz masculina, con aquella voz masculina. eu estou vendo Jesus. Yo estoy viendo a Jesús. Você está cheio de Jesus. Vos estás lleno de Jesús. E eu sabia que naquele momento, porque eu não tinha falado em voz alta. Um minuto antes eu tinha falado dentro de mim: eu estou cheio de Jesus. Yo sabía, porque yo no hablé eso en voz alta, nadie escuchó. Solo aquí en mi oración dije, yo estoy lleno de Jesús. E eu falei: você está certo. Yo dije, estás en lo cierto. E é esse Jesus que você está vendo, Y este Jesús a quien estás viendo, que está te ordenando: te ordena, saia dela sal de ella e não volte mais, y no vuelvas más. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. E naquele momento o demônio saiu dela, jogando o corpo dela para cima, Y el demonio salió y tiró el cuerpo de ella hacia arriba. com um grito bem alto. Con un grito bien alto. E o corpo dela foi lá em cima. El cuerpo fue allá encima. Quando ela desceu, Cuando el cuerpo descendió, ela desceu sentada. se sentó. E pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz dela. Por primera vez en mi vida escuché su voz. Ela olhou a Mirou. multidão, ela falou: Miró toda la gente y, aonde eu estou? ¿dónde yo estoy? O que aconteceu? ¿Qué ocurrió? Aí o marido dela começou a chorar. Y ahí el marido comenzó a llorar. E chorar. Y lloraba y lloraba. E eu sentei ao lado dela. Yo me senté a su lado. Eu falei: Edneuza, você não tem que ter medo de nada. Y ahí le dije, Denilza, vos no tenés que temer de nada. Eu sabia que o medo abre a porta para o demônio. Yo sabía que el miedo abre la puerta al E demonio. ela não tinha Jesus aí. Ella no tenía a Jesús todavía. Eu falei: Edneuza, você não quer entregar sua vida Yo le para dije, Jesus? Denilza, ¿querés entregarle tu vida a Jesús? Aí ela começou a chorar. Ella comenzó a llorar. E ela disse: eu quero entregar minha vida Ella para dijo, Jesus. yo quiero entregar mi vida a Jesús. E aí ela olhou para o marido: Ahí le miró al marido. você também tem que entregar Vos sua vida también para tenés que Jesus. entregarle tu vida a Jesús. Ele falou: eu quero também Él también dijo, entregar yo minha vida también para quiero. Jesus. Aí eu falei para os dois: então agora vocês repitem essa oração Ahí comigo. le dije a los dos, repitan conmigo esta oración. Aí o outro pastor falou no meu ouvido: Ahí el otro pastor me dijo en el oído. Pastor Eibe, faz um apelo geral. Y él me dijo, hace una invitación general, pastor, en el oído. Porque aí eu olhei para a multidão. Porque ahí mira la multitud. Literalmente estava assim, a multidão. Eu nunca vou esquecer a cena. Estava assim. Toda la multitud estaba así. Eu falei para o pastor: boa ideia, pastor. Yo le dije al pastor, muy buena idea. E eu preguei a palavra. Yo prediqué la palabra. Já que estavam com a boca aberta, Ya que estaban con la boca eu abierta, enfiei a palavra. mandé ahí la palabra. E aí eu dei um apelo. Yo di una invitación. E muita gente entregou a vida para Y Jesus. mucha gente entregaron su vida a Jesús. Aleluia. Aleluya. E daquela região da cidade, todo domingo estava convertendo. Daquela região vinha caminhões cheios de pessoas.
En aquella región de la ciudad, todos los domingos se convertían y venían camiones llenos de personas. 50 pessoas convertendo, 70 50 pessoas. personas, 70 personas. Tantas pessoas convertendo. Tantas personas se E eu convertían. falei, uau! Yo dije, O wow, que ¿qué aconteceu? ocurrió? Eles falaram, saiu uma conversa na cidade. Salió una conversación en la Que ciudad. aquele demônio horrível Que aquel demonio horrible que saiu dela que salió de está ella, procurando outra pessoa. que está buscando otra persona, Quem não entregar a vida para que no le Jesus, entrega a Jesús, ele entra. ahí quiere entrar. Então Deus fez um grande avivamento. Entonces vino un gran avivamiento. Hoje nós temos uma igreja muito grande Hoy naquele tenemos una bar. iglesia muy grande allí. A glória de Jesus. Gloria a Dios. Fique em pé, por favor. Párense, por favor. Eu quero orar sobre a sua vida. Yo quiero orar por tu vida. Eu quero declarar a bênção e o poder de Deus sobre você. Yo quiero declarar la bendición del Cordero de Dios sobre tu vida. Eu quero concordar em fé com você. Yo quiero concordar contigo en fe. Que você vai ser usado por Deus. Que vas a ser usado por Dios Poderosamente. poderosamente Pelo Espírito por el Santo. Espíritu Santo Para demonstrar para demostrar essa graça de Deus. esa gracia de Dios. Que através de você, Y a través tuyo, o mundo vai crer no Senhor Jesus. el mundo va a creer en el Señor Você Jesús. vai ajudar as pessoas do mundo. Vas a ayudar a las personas del mundo Crer em Jesus. creer en Jesús. Você vai falar de Jesus. Vas a hablar de Jesús. Que através de você, Que a través tuyo você será um modelo vas a ser un modelo da justiça de de la Deus. justicia de De uma Dios. vida santa. De una vida santa. Uma vida transformada. Una vida transformada. Cheia de Jesus. Llena de Jesús. Que vai atrair as pessoas para Que vas Jesus. a traer a las personas a Jesús. Que através de você, A través tuyo, o Satanás será derrotado. Satanás será A derrotado. derrota dele La derrota será demonstrada. será demostrada. Através de você, A través tuyo, a obra maligna la obra maligna será destronada. será destronada. Será derrotada. Será derrotada. Aonde você for, Donde fueres, você vai demonstrar vas a a demostrar derrota de la Satanás. derrota de E as Satanás. pessoas vão ser atraídas para Van a ser Jesus. atraídas a Eu Jesús. declaro, você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Yo declaro que vas a ganar Eu muchas declaro, almas eu para vejo Jesús. você sendo um grande Vas ganhador a de ser un vidas. gran predicador. Eu vejo você ganhando muitas vidas para Vas a Jesus. ganar muchas Eu personas para vejo sua Jesús. célula crescendo e Yo miro tu multiplicando. célula creciendo E multiplicando. y muchos vendrán. Eu vejo a sua célula. Creciendo en tu célula. Eu vejo a sua célula ganhando muitas vidas para Jesus. Yo veo que tu célula gana muchas vidas para Jesús. Eu declaro Yo declaro que Ele mora em você. que Él vive en ti E maior é Ele y mayor es que Él está em que você está en ti do que aquele que está no que mundo. aquel que está en el mundo. Em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Tenha certeza Yo tengo que seguridad. isso é só o começo. Em nome de Soy salvo a Jesus. través tuyo. Amém. 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 Amén, pastor. Me llama